E eu vou, antes de passar a palavra para o João Forman, eu vou fazer só um pequeno gancho com a apresentação anterior. Falou-se muito aqui da perda relativa de competitividade do Rio de Janeiro, né, no tocante a outros estados da federação. Vocês veem que o que se produz aqui é uma pesquisa da mais altíssima qualidade, né? O Vision Lab da PUC, o desenvolvimento do middleware também na PUC, a UFRJ também, a Universidade Federal Fluminense também tem aplicado muitos recursos na pesquisa. Agora, o que falta, talvez, no Rio de Janeiro, e é isso que nós estamos, né, o Benito sabe disso, e várias pessoas estão envolvidas, empenhadas em resolver de uma vez por todas, o que falta é um engajamento, uma cooperação efetiva entre os diversos setores que têm interesse no desenvolvimento dessa capacidade, né, carioca ou fluminense, de se inserir de forma competitiva nas tecnologias digitais, que é unir os esforços da universidade, a pesquisa da universidade, às empresas, né, aos governos, ter políticas públicas. Política pública é importante, sim. E quando a gente fala em governo eletrônico, né, governo eletrônico não é só a interação, né, na prestação de serviços. Governo eletrônico também é a utilização da TV digital, do seu potencial de interatividade, para fazer com que haja melhor qualidade na informação, no ensino à distância e assim por diante. Isso é uma ferramenta, né, absolutamente fantástica. E eu bato sempre nessa tecla, a Tereza, que é minha esposa ali, sabe disso, né? Eu sempre tenho uma espécie de uma preocupação constante de dizer se, né, conseguimos desenvolver jogos, né, de qualidade para divertir, entreter, nem sempre educar, às vezes até para deseducar de certa maneira, é porque que a gente não consegue fazer a mesma coisa, ter encomendas de governos, com a capacidade que nós temos na universidade, a competência das nossas empresas para desenvolver jogos que sejam educativos. É uma ferramenta, né, absolutamente fantástica que pode provocar uma revolução pedagógica e didática em nosso país. Passo a palavra ao João Forman, então. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Tito. E como eu já sabia que eu ia falar depois do Bruno, é um desafio, quer dizer, em teoria eu tinha que falar dos desafios e oportunidades para o setor de software, mas o Bruno acabou de exibir uma quantidade tal de possibilidades que eu não vou me focar muito do lado técnico, de o que o Giga traz, essa questão toda da mobilidade, da interatividade, porque você perceber TV digital, TV de alta definição como uma imagem apenas de maior qualidade, aí o seu escopo de oportunidades diminui muito, especialmente para quem está do lado do software. Justamente na parte da interatividade, da mobilidade dos novos modelos de negócio, que começam a surgir as possibilidades, e aí é a questão de quais são os desafios que nós temos para tentar alcançar essas oportunidades, né? Já foi falado aqui que o Rio de Janeiro reúne uma série de características, a TV Globo, que está aqui, foi tão citada, o Medo Erginga foi feito aqui, a gente tem um polo de cinema crescente, outras emissoras de TV começam a produzir aqui no Rio de Janeiro, toda essa história nossa do Rio como capital cultural do Brasil, as novelas influenciando, se bem que agora a gente ouve muito sotaque paulista nas novelas, né, mais do que a gente gostaria, mas enfim, toda a questão da ginga, que de certa forma foi o motivo de se batizar o Midway na TV digital, dizendo que o Brasil tem ginga, muito mais porque o Rio de Janeiro tem essa ginga e que foi exportada e hoje é a história do brasileiro com ginga. Mas enfim, eu queria começar comentando um pouco sobre a questão do que a gente tem feito para tentar mobilizar as empresas em torno dessas oportunidades que estão surgindo. Então, o APL de software do Rio de Janeiro, que é uma articulação das entidades empresariais com apoio do SEBRAE, já há 2 anos começou um trabalho com o escritório de projetos para tentar aproximar as nossas empresas do setor acadêmico, e aí de forma generalizada. Mas, em particular, quer dizer, quando fomos convidados pelo Tito a embarcar nessa corrida pela TV digital, a gente começou a chamar as empresas e falar quem é que está aqui do Rio, que tem interesse pelo tema. Descobrimos que a gente já tinha algumas empresas, inclusive lá da PUC, da incubadora, que já estavam mais ou menos próximas dessa história, empresas juntos da UFRJ também. E a gente acabou estimulando a turma a se preparar para apresentar projetos para o edital de subvenção da FINEP, que por si só é outra inovação, a ideia de você poder botar dinheiro diretamente nas empresas.
e conseguimos mobilizar 17 empresas aqui do Rio que apresentaram um conjunto de projetos, algumas apresentaram 2, outras 3. A gente teve mais ou menos 25 projetos encaminhados para a FINEP na linha de TV digital, coisas que variam muito, desde você pegar o Ginga e desenvolver uma versão comercial dele que você pudesse vender para os produtores de set-top box, até gente pensando realmente em educação à distância na TV digital, controle de visualização para hotéis com TV digital, enfim, a série de projetos muito rica e com muita ênfase também nessa questão educacional. Isso também é outro ponto que o Rio de Janeiro, em termos das nossas características especiais, a gente tem aqui uma iniciativa que é o CEDERJ, que é um consórcio das universidades públicas, em torno de iniciativas de ensino à distância, e que tem servido como base, como exemplo para a Universidade Aberta do Brasil. Então está aí mais uma característica em termos do Rio de Janeiro como gerador de conteúdo. E conteúdo esse, remetendo à apresentação do Bruno, que a gente vê software mais animação, visualização, ou seja, o software não está lá explícito, mas está ali dentro, né? Então, oportunidades em como é que você vai criar mais conteúdo usando o software. E aí, essa iniciativa a gente achou que foi muito bem sucedida. A gente reconhece já os esforços que as diferentes esferas de governo vêm fazendo em busca de começar a pensar em oportunidades para o setor de software, mas na realidade os primeiros resultados que a gente tem da avaliação da FINEP em relação a esses projetos, em primeiro lugar, um grande número de empresas desqualificadas pela natureza jurídica delas. Quer dizer, aquela questão de que algumas pequenas empresas entraram com a caracterização que são empresas, mas que o departamento jurídico da FINEP achou que não eram bem empresas, então já não podiam estar participando por conta da sua qualificação jurídica. Do outro lado, a questão também de que muitos projetos foram criticados por não estarem adequados, quer dizer, talvez estivesse faltando um gancho, um know-how, um conhecimento para fazer projetos que fossem melhor julgados pela FINEP. E aí, quer dizer, eu acho que é de novo um esforço que já foi comentado na abertura, da gente unir esforços em torno de tentar resolver os nossos desafios, as nossas pedras no caminho. Porque eu acho que isso é uma das questões que a gente tem que pensar. É o tempo da academia e o tempo da empresa, e o tempo da inovação nesses dois universos diferentes que precisam encontrar os meios de se sincronizarem, pelo menos na hora que estão interagindo, para poderem trabalhar de forma mais efetiva em conjunto. E os próprios órgãos de fomento também fazendo esse trabalho. Quer dizer, a gente está muito habituado a um esquema em que o tempo aparentemente não faz tanta diferença. Quer dizer, você submete um projeto hoje, ele é avaliado até dentro do prazo, você tem lá 2, 3 meses para mandar os seus projetos, aí o seu projeto é avaliado em mais 2 meses, você tem uma resposta, mas até o dinheiro sair, aí isso pode variar entre 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, e a mesma coisa em cima das parcelas. Então, repensar, eu acho que a gente está num caminho, a crítica é mais no sentido de que bom que a gente já começa a vencer essas barreiras, mas a gente precisa continuar a olhar todas essas pedras no caminho e removendo essas barreiras no espírito de conseguir avançar, porque o timing na inovação é chave. Se a gente perde a janela de oportunidade, babau a inovação, alguém outro lá na frente passa a nossa vez. E aí, talvez a gente pensar um pouco, quer dizer, qual é a nossa realidade atual em termos de país para enfrentar os desafios que a inovação poderia trazer em termos de ganho, de desenvolvimento econômico, de oportunidade para as empresas, para empregabilidade. E a gente pode começar dizendo o seguinte: bom, o setor de software, ele é 95% das empresas de software do país são micro e pequenas empresas. Mas até aí nenhuma novidade, porque no mundo inteiro o setor de software se caracteriza dessa maneira. Quer dizer, todo mundo é micro e pequena empresa, a grande maioria. A falta de recursos humanos capacitados também é uma realidade no mundo inteiro. Quer dizer, você está com os Estados Unidos, a própria Índia, que tem sido citada como exemplo,
ela diz que é um desafio grande continuar no ritmo de crescimento e de exportação de serviços de outsourcing, porque está começando a faltar indiano para dar conta dessa demanda toda. E quantas pessoas tem na Índia, que estamos lá na casa do bilhão, olha só, se está faltando gente na Índia, então o que dirá de gente aqui no Brasil? E a própria questão da legislação antiquada, que a gente vai falar, não, aqui a legislação está velha, mas a legislação de televisão nos Estados Unidos é tão velha quanto a legislação de televisão no Brasil. Quer dizer, então, quais são os fatores que são realmente impeditivos? Quer dizer, o que a gente tem que fazer? Porque na inovação, a próprio processo de você passar pelas barreiras, se desviar das pedras no caminho, faz parte do processo inovador. E isso a gente sabe aqui que não falta criatividade para, mesmo com toda a burocracia que a gente tem, a gente conseguir ir dando o nosso famoso jeitinho. O que talvez seja o caso, quer dizer, se a gente diminui a quantidade de pedras que tem aqui no Brasil, de repente diminui o esforço com o jeitinho e sobra mais tempo para a gente, de fato, estar fazendo inovação produtiva. E aí, se a gente olha esses mesmos pontos, quer dizer, a gente começa a ter respostas do que a gente precisaria fazer dentro da nossa realidade. Se em todo mundo, o setor de software, na sua maioria, é composto por empresas de pequeno e micro e pequeno porte, quando você vai olhar quem são os 1% das grandes empresas de software no Brasil, se você compara elas com as empresas europeias e americanas, as grandes empresas do Brasil são, na sua maioria, consideradas pequenas empresas fora aqui do Brasil. A falta de recursos humanos, o secretário Alexandre Cardoso estava comentando que na Índia 45% são analfabetos, mas de cada 10 indianos, 5 falam inglês. Então, quem não é analfabeto na Índia já é bilíngue, mais ou menos. Então, a gente tem essas questões aí para estar enfrentando. E a própria questão da legislação, quer dizer, no ponto de vista americano, é sim uma barreira, porque o pessoal diz que TV de alta definição, o quente, o mercado, a inovação não está nos Estados Unidos, está na Europa. A Europa que está saindo na frente por conta de um trabalho mais intenso em termos de legislação. A França acabou de passar uma lei da televisão do futuro, acelerando o processo de adoção de alta definição por lá. Você tem uma competição interna lá das telecoms, enfim. Estão respondendo à realidade europeia de uma forma diferente da realidade americana e estão querendo resolver os seus próprios problemas. Né? A ideia toda é, olha, como é que eu resolvo o meu problema aqui e eu crio inovação para resolver o que eu preciso aqui e depois eu exporto. Talvez seja isso que a gente precisa fazer, porque um dos nossos diferenciais é o tamanho do nosso mercado e a gente começar realmente a falar, bom, deixa eu resolver os problemas desse mercado aqui e depois exportar essas soluções. Em vez de ficar se preocupando em eventualmente seguir o modelo indiano de exportação e dar margem para, como o Benito colocou na abertura, de você ter um mercado nacional cada vez mais desnacionalizado em relação ao software que é consumido aqui dentro. Eu, em particular, acho que parte dessa história também pode ser atribuída à falta da compreensão do que é software pelos principais dirigentes do nosso país. Não o pessoal com quem a gente fala, não o Eduardo Costa que está aqui, não o próprio Alexandre Cardoso, o pessoal de governo com quem a gente tem se comunicado, tem sempre podido trocar ideias, mas na realidade talvez a nível do governador, a nível do presidente, entender realmente qual é o potencial do software. A gente fica muito naquele modelo industrial em que a gente pensa, olha, deixa eu captar o investimento daquela fábrica de $1 bilhão, de botar o semicondutor aqui, e depois que aquele 1 bilhão passa, porque de repente é um investimento mais imediato, que você consegue lançar a placa fundamental, você descobre que aquela fábrica vai ser operada por meia dúzia de funcionários, recebendo um salário relativamente menor do que, por exemplo, uma fábrica de software empregando 1.000 pessoas, 2.000 pessoas com um salário melhor qualificado. E isso também, quer dizer, vai inclusive nessa escolha de seguir ou não o modelo indiano, porque se a gente vai seguir o modelo indiano, o pessoal lá está vendendo fábrica de software por programadores e desenvolvedores recebendo em moeda local num câmbio desfavorecido. E aí a gente começar a entrar nesse tipo de disputa, a gente começa a perder o jogo, porque a gente vai ter que ficar praticando salários aqui muito baixos até mesmo para a nossa realidade. Bom,
eu não quero aqui ficar fazendo um muro de lamentações, até porque eu acho que o cenário está mudando. Eu acho que essa percepção, quer dizer, está caindo a ficha de que o software, realmente, o conhecimento é a moeda forte dessa nova, do século XXI, do século XXII, e você já tem exemplos, o Benito não quis citar nomes na abertura, mas você tem aqui o Aécio Neves em Minas colocando o governo eletrônico como prioridade do governo dele, né? O Eduardo Costa deu a sugestão, mas até essa sugestão a gente tem que correr porque Minas já disse que é prioritário lá. O Eduardo Campos, que é o governador de Pernambuco, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, foi ele que foi lá a São Paulo, em menos de 2 meses empossado, fazer uma missão para levar para São Paulo a proposta de que as empresas fossem colocar lá no Porto Digital novas fábricas de software, novas filiais. E aí o curioso disso é que, como o envolvimento meu com o setor de informática aqui do Rio já tem alguns anos, é lembrar mais uma coisa de 3 ou 4 anos atrás, quando a gente estava ainda conversando com o Sebrae aqui do Rio sobre o fomento ao APL de software do Rio de Janeiro, que a turma lá trouxe o pessoal de Pernambuco para falar como é que estava sendo a iniciativa do Porto Digital, que naquela altura estava começando a ganhar destaque, o pessoal estava começando a falar do Porto Digital, e aí a turma veio fazer uma palestra aqui no Rio, no Sebrae aqui do Rio de Janeiro, e a turma falou de forma bem clara, olha, a gente inspirou o Porto Digital no que a gente viu aqui no Rio de Janeiro. Vocês estavam aí com a RioSoft, o Núcleo Softex, fazendo a história do teleporto aqui com a prefeitura, e a gente se mirou no exemplo do Rio de Janeiro para pensar em fazer o Porto Digital. E aí o que a gente viu? Quer dizer, o Porto Digital hoje é uma referência nacional em termos de concentração de esforços na área das tecnologias da informação e da comunicação. E o nosso Porto Digital aqui ali na Cidade Nova, no teleporto, não aconteceu. E aí vem um pouco também da gente voltar da nossa realidade, né? Como é que a gente, aqui no Brasil, lida com essa questão das ideias? Como é que a gente tira proveito dessas ideias? É uma ideia aqui do Rio de Janeiro, que hoje virou realidade no Porto Digital, e a gente meio que querendo correr atrás do tempo perdido, né? Eu estava vendo que a minha opinião pessoal é que a gente não está preparado para trabalhar nesse campo da exploração das ideias. Você tem relato da turma nos Estados Unidos e na Europa, você está num ambiente acadêmico, você fala, olha, acabei de ter uma ideia, a turma assim, para, vamos chamar 2 testemunhas aqui, conta a sua ideia aqui, anota em detalhe, pede para essas 2 testemunhas dizerem que compreendem qual que é a sua ideia, porque está aqui a base de uma nova patente que a gente vai pedir amanhã. E aqui no Brasil não, a gente conta uma ideia. Eu estava conversando com o Bruno Feijó aqui antes de começar, ele estava comentando exatamente de um acontecimento em relação ao projeto Portinari, não é, Bruno? Que o Portinari Filho teve a brilhante ideia de pensar em reconhecer as obras do pai dele, pintor, através das pinceladas, de como é que a pincelada é aplicada na tela, e essa ideia caiu em domínio público porque ela não foi cuidada de forma eficiente. Então, se a gente está no mundo do conhecimento, das ideias, a gente talvez precise fazer um esforço, como já foi feito no passado, de empreendedorismo, que foi um esforço muito bem sucedido. A gente tem várias incubadoras de prestígio hoje, o Aranha, que está aí na plateia, é um líder aí nessa questão toda. Talvez a gente agora comece a precisar fazer também alguns cursos de patentes, de como é que a gente trabalha essa questão das ideias para a gente tirar melhor proveito disso. O Bruno aqui estava contando de um monte de coisas que já são aí antigas, que a maioria de nós nem conhecimento tinha e que, na verdade são oportunidades desperdiçadas, né? Como é que a gente começa a reverter esse quadro dessas oportunidades desperdiçadas, né? E aí, isso me remete também à semana passada, eu estava em São Paulo, um evento de inovação promovido pela Microsoft. E aí, conversando com o Flávio Greenspan, que é outro atuante aí no setor, já esteve aqui no Rio com a gente fazendo um seminário de outsourcing, e ele estava defendendo a tese de que aqui no Brasil a gente tem pouca inovação, porque na realidade o grau de exposição à inovação, acho que as empresas aqui nacionais são submetidas, é muito baixo. Você de fato não tem ainda oportunidades a serem exploradas em termos de inovação. Quer dizer, o próprio evento da Microsoft, que ela patrocinada, querendo dizer, olha, como é que a gente ajuda o Brasil
a desenvolver o seu mercado, a gente quer apostar em inovação, inovação é o caminho para fazer crescer o bolo, e crescendo o bolo a gente divide as partes para mais pessoas. Nesse evento de inovação, ela, por exemplo, não apresentou a plataforma de IPTV que ela está vendendo no mundo afora. Ela também não citou o consórcio que ela está fazendo com a Google, que é a grande rival dela, para tentar convencer o governo americano a usar a banda livre na área de sinais de televisão para transmitir internet de banda larga, quer dizer, fazer um bypass nas telefônicas ali e tentar botar a internet de banda larga disponível via transmissão na banda da TV. Ela estava falando dos centros de inovação Microsoft que estão sendo colocados no Brasil, mas é quase como se a gente estivesse aqui na inovação periférica. Né? Como é que a gente faz o Brasil passar a ser inovador, não de forma de periférica, e sim de forma central? E aí, como obviamente a gente não consegue fazer tudo, ninguém consegue, o que a gente escolhe para fazer essa inovação, para fazer essa concentração de investimentos? E aí a história da TV digital pode ser um potencial, mesmo a visualização de uma forma mais ampla, como o Bruno estava colocando, na medida que a gente, nesse exato momento, está igual ao resto do mundo. Quer dizer, está definindo o padrão, está no processo de pensar como é que a transição da analógica para a TV digital, está com a possibilidade de botar mais interatividade nesse processo, coisa que nos Estados Unidos ainda é meio que incipiente. Aliás, nos Estados Unidos e Europa o negócio está muito mais na base da interatividade via IPTV, já que o pessoal lá cabiou mais, fez que tem outras alternativas. Agora, a gente também não precisa ficar fazendo alternativas aqui pensando que só vão ser bem-sucedidas se elas forem adotadas pelos Estados Unidos e pela Europa. Você também tem a África no meio do caminho, tem um monte de gente na Ásia, e que de repente, se a gente faz alguma coisa interessante aqui, a gente tem para quem vender. País latino-americano. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, também está nesse processo. E aí, parte um pouco também, quer dizer, de todo o conjunto da sociedade, quer dizer, as empresas, o governo, as ONGs, se darem as mãos para tentar tirar proveito disso. Na Europa, por exemplo, o pessoal está fazendo o Open IPTV, que é um consórcio para tentar padronizar as tecnologias em torno da IPTV com padrões abertos para tentar coordenar melhor as oportunidades ali e compartilhar as inovações que são feitas na academia de uma forma em que você gere mais oportunidade. Aí é claro, quer dizer, os pesos pesados que estão por trás disso, você tem a Siemens, você tem a Philips, você tem um monte de empresa grande e que, de certa forma, isso desbalanceia um pouco. Quer dizer, porque quais são as nossas grandes empresas aqui no Brasil? Temos a Petrobras, tem a Vale do Rio Doce, mas aí da área de tecnologia, como é que a gente funciona nisso? Quer dizer, quais são as adaptações que a gente teria que fazer para conseguir tentar alguma solução próxima disso, para que a gente tenha a força de trabalhar o Ginga e transformar ele num padrão de fato, padrão esse a ser exportado depois, por exemplo. Então, quer dizer, são uma série de questionamentos. O Estado digital pode tirar proveito dessa TV digital, isso aqui já foi mencionado. O que a gente acha é que esse Estado digital ele não deve ser desenvolvido exclusivamente pelo governo. De novo, é uma ideia de todo mundo juntar as mãos e poder sentar na mesma mesa pensando, olha, que pedaço eu posso tomar conta, que pedaço eu não posso tomar conta, e com essa expectativa de interação, e não ficar cada um no seu canto, dizendo, não, empresa aqui não tem que desenvolver software para a área pública, empresa não pode fazer pesquisa e desenvolvimento, isso é papel da academia, e cada um ficar reclamando do outro, e que a gente não chega a lugar nenhum. Então, para não me alongar mais, eu gostaria mais de fechar dizendo que o que eu acho que a gente precisaria, aproveitar esse fórum aqui para lançar essas ideias e essas proposições, é justamente um apoio aqui no âmbito do Rio de Janeiro, para eventualmente a gente rever a legislação federal, já que toda essa história de telecomunicações, internet, não é legislação estadual, mas a gente tem o apoio local para fazer valer a visão para o setor de software, isso ajuda. E aí um exemplo claro disso, por exemplo, essa história de que aqui no Brasil a gente tem um sucesso absoluto de celulares, já chegou a 100 milhões de celulares, todo mundo fala de jogo de celular, que no fundo é software, mas por que não tem oportunidade para empresas de software fazendo joguinho para celular? Você até tem empresas fazendo joguinho,
mas por que, de repente, você não está com uma corrida atrás disso, já que tem tanto mercado, tanta gente no celular? Porque para você colocar o seu joguinho no celular, a legislação diz que você tem que botar ele na mão de uma operadora de telefonia. Até que ponto esse é um modelo válido ou a legislação poderia ser alterada para imprimir mais competitividade na hora que você estiver fazendo conteúdo para celular? Até porque esse mesmo raciocínio vai ser válido para a TV digital. Você tem que passar pela transmissora, para a emissora de TV para veicular o seu conteúdo. A não ser que a gente se valha das redes governamentais de TV digital que estão sendo criadas agora. Mas, enfim, isso tudo é legislação, é modelo de negócio que tem que ser debatido e vai puxar a sardinha telefônica, vai puxar a sardinha para poder operar TV IPTV, as emissoras vão querer puxar a sardinha para não deixar as telefônicas entrarem nesse mercado. E, de novo, voltando à história da visão do software ser percebido como oportunidade, se a gente não tem lá na hora H o ministro, o presidente, que vai, no final das contas, dar a cartada final, tomar a decisão, de repente a gente perde essa oportunidade que a gente está tendo agora, no momento em que já está anunciada a revisão da Lei Geral das Telecomunicações. Outra coisa importante é o nosso governador Sérgio Cabral pegar a onda aí, já que ele tem estado com o Aécio no Carnaval, com os outros governadores, e entrar nessa onda de defender o Rio de Janeiro como Estado digital. Não estava? Então foi por isso. Não estava aqui no Rio, estava em Pernambuco e na Bahia. Não, estava com o governador Sérgio Cabral. Estava em Pernambuco. Mas enfim, pegava lá com o Eduardo Campos, eu acho que a gente, infelizmente, nesse aspecto, a gente tem que dar uma acelerada no passo e recuperar o tempo perdido. Eu acho que estamos aí, são só 3 meses de governo, quer dizer, não é que já estamos querendo fazer cobrança com pouco tempo de governo, mas dizer, olha, estamos aqui juntos para dar o apoio, para pegar essa onda aí e recuperar, como o Benito falou, que já é nosso de direito, mas resgatar o que deveria ser de fato, né? A gente como polo nacional do software, do conteúdo, da indústria da visualização. E aí, na linha até de reconhecer o que já foi feito, o que está sendo mantido, quer dizer, por exemplo, a FAPERJ, ainda que com todas as dificuldades, ela tem lançado editais que, de certa forma, são diferenciais para nós. Quer dizer, é uma das poucas FAPs que tem inovado na medida que permite financiar não só o processo da inovação do software, a construção dele, mas que admite financiar também a parte de comercialização e de marketing, que é fundamental, né? Porque quem não cacareja, não consegue, não toma conhecimento, a gente não fica sabendo dessas histórias da TV Globo influenciando o mercado americano e, de novo, estamos perdendo a oportunidade. Então a FAPERJ já tem sido inovadora, mas, de novo, temos mais outras pedras no caminho para serem retiradas. Infelizmente, essa questão do timing, tanto a FINEP como a FAPERJ ainda ficam devendo nessa história de, olha, está liberado, mas o dinheiro na conta só daqui a não sei quantos meses, isso aqui também é só a primeira parcela, e isso acaba que realmente afeta o processo inovador. Mas, enfim, se a gente sentar na mesa com o espírito construtivo, da crítica construtiva, eu tenho certeza que a gente rapidamente corre atrás aí desse pequeno gap que a gente está verificando e, quem sabe, vamos comemorar esses próximos 4 anos de governo já com um diferencial em relação à realidade que a gente tem hoje. Então, é isso. Obrigado.